Olá, gente. Então, hoje a aula é sobre características fundamentais de todas as formas de vida, tá? Então, todos os seres vivos, eles têm que ter essas características que nós vamos apontar aqui para ser considerado vivo, tá? Então, a primeira coisa é a composição química, tá? Todos os seres são formados de átomos, certo? Átomos formam moléculas, as moléculas formam as células formam o organismo vai formar o ser como um todo, tá? Isso resumindo. Bom, então, composição química desses átomos. Essas substâncias, dessas moléculas, átomos, essas substâncias, elas podem ser inorgânicas ou orgânicas, tá? Para ser vivo, é necessário que essas substâncias sejam orgânicas. Então, ela tem que ter um carbono ligado ao hidrogênio, certo? Obrigatoriamente. Só que os seres vivos, eles também precisam das substâncias inorgânicas circulando no seu corpo. Por exemplo, a água. A água tem hidrogênio e oxigênio. Ela está ligada de uma forma que se torna ela, né, uma substância inorgânica, tá? Diferente, por exemplo, da glicose, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição, que é um composto, uma substância orgânica fundamental para as nossas células, certo? Porque nos dá a energia em forma de ATP, que é uma coisa que nós vamos ver mais para frente. Bom, esta organização celular, ela é de duas formas. Então, os seres podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares por quê? Porque tem uma única célula. Pluricelulares ou multicelulares porque vão ter mais de uma célula, como a gente já viu lá no ensino fundamental, certo? Então, isso é a organização celular do ser. Então, se ela for uma bactéria, ela vai ter uma célula só. Se for uma planta, um animal, vai ter mais de uma célula no seu corpo. Essa célula, ela precisa trabalhar. Então, para manter a pessoa viva. Então, ela tem um metabolismo. O metabolismo nada mais é do que um trabalho da célula, certo? Que se dá em de dois tipos: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é a construção de moléculas complexas, tá? Então, a todo momento, o nosso corpo, né, as nossas células, elas estão sofrendo uma quebra e uma construção. O anabolismo é justamente a construção dessas moléculas, tá? E aí, para isso, se gasta energia. Então, o ATP, ele vai virar ADP mais fósforo inorgânico. O catabolismo, ele já quebra as moléculas complexas. E aí, ele vai gerar energia. Então, é uma reação diferente dessa primeira, porque o ADP mais o fósforo inorgânico vão virar o ATP, né? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, ocorre uma troca, né? Então, quando eu quebro uma molécula, eu produzo energia. Quando eu construo uma molécula, eu gasto energia, tá bom? E isso acontece a todo momento. E essa constante construção e quebra de moléculas, as duas coisas que estão acontecendo a todo momento, é o que a gente chama de metabolismo ou trabalho da célula, tá? Bom, aí nós vamos ter, por conta desse metabolismo, uma capacidade de nutrição e crescimento. Óbvio que essa energia ela precisa vir de algum lugar. E ela vai vir de onde? Seres autótrofos, que a gente sabe que são as plantas, as algas, né? Principalmente as algas verdes. Através da fotossíntese, vão produzir esse alimento, né? A glicose. Só que os seres autótrofos, eles não só produzem alimento, eles também respiram. E essa respiração é justamente para fornecer essa molécula de ATP aqui, que é energia.
Já os seres heterótrofos, que somos nós, né? Animais, principalmente outros tipos de seres, nós vamos somente respirar, a gente não faz fotossíntese, a gente só respira, ou seja, a gente só tem que produzir a energia e não o alimento. O alimento fica por conta dos seres autótrofos. Ó, beleza? Bom, daí o que acontece? Se o corpo está trabalhando, né? Se ele tem um metabolismo, a gente precisa se movimentar, né? E reagir ao ambiente, tá? E aí nós temos então a homeostase, que é importante para manter o equilíbrio das funções vitais, certo? Então, a partir do momento que eu tô com fome, aí eu como alguma coisa, então o meu corpo, ele vai entrar em homeostase, porque ele vai manter o equilíbrio das funções vitais. Se eu não como, eu vou estar em desequilíbrio. E aí eu vou começar a passar mal, se ficar muito tempo sem comer, o meu corpo entra em choque, e aí eu desequilibro totalmente e ele vai à falência, certo? Bom, mas precisa, é óbvio, de muito tempo de passar muito tempo, né, sem comer, tá? Muito mesmo. 15 dias, 20 dias, um mês até. Bom, e aí, esses movimentos e reações aos estímulos ambientais, eles são mecanismos de sobrevivência, adaptação e reprodução da espécie, tá? Tudo isso é importante para que a espécie, ela esteja em sobrevivência. Então, se ela sentir fome, ela vai ter que comer e ela vai comer qualquer coisa, tá? Que seja dentro daquele padrão, né? Então, se eu sou carnívoro, eu vou comer qualquer tipo de carne se eu estiver com fome. Se eu sou herbívoro, eu vou comer qualquer tipo de mato, por mais que não seja aquele meu preferido, entendeu? Se eu estou no período de reprodução, né, sendo animal, eu vou brigar, porque eu preciso reproduzir, eu preciso manter a minha espécie, tudo bem? Então, isso tudo são reações aos estímulos ambientais, que são próprios de nós. Bom, daí falando sobre reprodução. Deixa eu organizar aqui. Reprodução, olha, nós temos tipos de reprodução, como está colocado aí. Nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela que não necessariamente eu preciso de dois seres, né? Nem existe sexo no caso da reprodução assexuada, por isso do A aqui na frente. Ela pode acontecer por divisão binária, esporos ou brotamento, certo? Por exemplo, as bactérias, por isso que a reprodução delas é muito rápido quando elas entram no nosso corpo. As esponjas do mar também, elas têm esse tipo de reprodução assexuada, não precisam de bactéria macho e bactéria fêmea, por exemplo, como acontece no tipo sexuado, tá? Então, no tipo de reprodução sexuada, os gametas, eles têm que existir. Então, tem o masculino e o feminino. O masculino, no caso dos seres humanos, vão apresentar, né? Vão produzir os espermatozoides e o feminino vai produzir os óvulos, tá? Fecundação. Então, aqui a fecundação só acontece na reprodução sexuada. Então, essa fecundação aqui, no caso dos gametas, eles, né, se unirem, pode ser externa ou interna. Na externa, a gente tem ovípara e ovovivípara. E na interna, a vivípara. Ovíparo, já tá falando, né? É aquele que bota ovo. Ovo vivíparo é aquele que tem o ovo e esse ovo é guardado no interior do corpo até ele brotar não, perdão, até esse ovo chocar, né? Então, ele choca aí o bebê sai de dentro. Como, por exemplo, nos cavalos marinhos. E a interna é a vivípara, que acontece conosco, né? Que aí tem um tempo de gestação e aí essa gestação, ela vai dar ao bebê depois de um tempo. Tá ok? Muito obrigada pela
Atenção, até logo!